Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa crise bem recente e que abalou tudo. A crise comercial Brasil-Estados Unidos de julho de 2025. Exato. Começou com aquela tarifa americana, né? 50% sobre produtos brasileiros. Uma bomba. Pois é. E o que nossos relatórios, as cronologias e as análises de especialistas mostram é que isso foi, assim, muito além de uma briga comercial comum. Com certeza. Foi um embate político forte, sabe? Com ingredientes de polarização interna aqui no Brasil e, claro, a geopolítica global pesando. Nossa missão aqui é, então, entender o que realmente disparou essa crise, né? As reações que foram super divididas por aqui, as estratégias por trás das tarifas, enfim, o que tudo isso sinaliza. Bom, tudo aconteceu muito rápido. Dia 9 de julho de 2025 veio o anúncio da tarifa. Já no dia 30 foi formalizada por uma ordem executiva do Trump. Que é tipo um decreto presidencial lá, né? Não precisa passar pelo Congresso, agiliza tudo. Isso, e deram um prazo curtíssimo para o Brasil negociar, até 6 de agosto. A justificativa oficial americana foi assim bem vaga. Ameaça incomum à segurança nacional. Essa justificativa genérica, ela não convenceu muito, né? As fontes apontam para motivações políticas bem mais explícitas. Totalmente. Ligadas diretamente ao processo do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, que o Trump chamava de caça às bruxas. E também as decisões do ministro Alexandre de Moraes contra plataformas de mídia social americanas, né? Que lá eles viam como ordens de censura. Exatamente. E para fazer isso rápido, usaram a tal da EEPA, a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Basicamente dá superpoderes para o presidente em certas crises, sabe? Contornando os trâmites comerciais normais. Entendi. Quer dizer, a base legal foi essa lei de emergência. E não parou por aí. No mesmo dia 30 de julho, o Tesouro americano foi além e sancionou o ministro Alexandre de Moraes, pessoalmente, usando a Lei Magnitsky. Aquela lei originalmente feita para russos violadores de direitos humanos? Usaram contra o ministro brasileiro? Isso. Congelaram os ativos dele sob jurisdição americana. A alegação era de minar a liberdade de expressão, perseguição a cidadãos e empresas. Nossa, um ataque duplo. Tarifa comercial e sanção pessoal. Imagino que isso deu o que falar internacionalmente. Sim, a Transparência Internacional, por exemplo, criticou bastante. Falou em uso seletivo e alarmante da lei para fins políticos. Apontaram um duplo padrão, né? Tipo, outros líderes com acusações sérias não foram sancionados da mesma forma. Exato. Mencionaram líderes de El Salvador, da Hungria e no Brasil, como você disse, a reação foi caótica. Uma divisão total. De um lado, o governo Lula bateu na tecla da soberania nacional. Teve até frase de efeito: Dia Sagrado da Soberania, seriedade não exige subserviência. O Itamaraty soltou nota falando em indignação e lembraram que tentaram dialogar antes com uma proposta em maio que, segundo eles, foi ignorada por Washington. Aí, do outro lado, a oposição caiu matando no governo Lula, né? Com certeza. Tarcísio, bolsonaristas, culparam a política externa do Lula. Falaram que era ideologia acima da economia, que ele provocou o Trump, que estava usando o poder para perseguir adversários. E mencionaram também aqueles episódios que irritaram Washington, tipo a visita de navios iranianos, declarações do Lula sobre o próprio Trump. Isso, e teve até gente da oposição, como o Eduardo Bolsonaro, que, segundo relatos, buscou ativamente essas sanções lá nos Estados Unidos. Foi uma briga feia. E a opinião pública? Como reagiu a isso tudo? Olha, uma pesquisa da Genial Quest na época mostrou bem essa divisão. A maioria reprovava a interferência do Trump e também a busca de apoio externo pelo Bolsonaro. Mas a maioria também achava que o Lula tinha errado ao provocar o Trump. Gerou um efeito inicial de união em torno do governo. Aquele rally around the flag, sabe? Sei, aquele apoio inicial em momentos de crise externa. Isso. Só que o risco de desgaste econômico a longo prazo era enorme. As projeções eram ruins. Perda de PIB, desemprego alto, bilhões em perdas comerciais. O dólar ficou super volátil, perto de 5,60. O cenário econômico ficou tenso. Mas aí entra a parte, digamos, cirúrgica da estratégia americana, né? A tal lista de isenções. Exatamente. Esse é o pulo do gato. A tarifa de 50% não era para todo mundo.
A ordem executiva veio com 694 isenções. Uma estratégia clara de geoeconomia. Quer dizer, eles miraram onde causar mais pressão política aqui dentro, mas sem prejudicar muito a economia deles. Perfeito. Produtos essenciais para os Estados Unidos ficaram isentos, ou seja, continuaram só com a tarifa base de 10%. Coisas como aeronaves e peças da Embraer. Ah, Embraer, a gente vai falar mais dela. Que mais ficou isento? Petróleo bruto, importante para as refinarias americanas. Suco de laranja, para o consumidor de lá. Aço semi-acabado, para a indústria deles. Celulose também. E quem levou a tarifa cheia? Os 50%. Aí que tá. Produtos com peso político e econômico enorme no agronegócio brasileiro. Café verde, carnes bovina e de frango, frutas. O objetivo era claro, criar um lobby interno fortíssimo contra o governo Lula. Entendi. Atingiu o bolso de setores influentes aqui. E teve também um impacto na nossa tentativa de neoindustrialização. Sim, analistas apontaram isso. Setores de tecnologia ligados à BNI e à Softex sentiram a ameaça. Era um freio na diversificação econômica que o Brasil buscava. E nesse contexto, o caso da Embraer é fascinante. Como eles escaparam? Foi um case de diplomacia corporativa de altíssimo nível. Os Estados Unidos são o principal mercado deles, né? Quase metade dos jatos comerciais, 70% dos executivos. A tarifa de 50% seria inviável. Um custo extra de tipo 50 milhões de reais por avião. Nossa Senhora! Ameaçaria a empresa toda. Com certeza. Um cliente gigante, a SkyWest, já ameaçava cancelar pedidos. Aí o CEO da Embraer assumiu a frente, virou tipo um Chief Tariff Officer, sabe? Haha, boa! E o que ele fez? Foi para Washington e fez lobby direto. Falou com secretários de comércio, tesouro, transportes. Mas o argumento central não foi jurídico. Foi qual, então? Foi o da indispensabilidade. Mostraram que a Embraer era crucial para a aviação regional dos Estados Unidos. Mais de 12 mil empregos lá. Mais de 80% da frota regional dependia deles. 5 milhões de passageiros por mês voando a Embraer nos Estados Unidos. Caramba, números impressionantes. Mostraram que compravam 21 bilhões de dólares de fornecedores americanos e geravam superávit comercial de 8 bilhões para os Estados Unidos. Ainda acenaram com mais investimentos lá, talvez até produzir o cargueiro KC-390 nos Estados Unidos. Uma jogada de mestre. E deu certo. Totalmente. Conseguiram isenção completa para aviação civil, 565 códigos tarifários. As ações da Embraer dispararam mais de 10% na bolsa. Que lição, hein? O valor estratégico concreto, bem comunicado, superando às vezes a diplomacia tradicional. Exato. E tudo isso acontecendo num contexto global bem específico, né? O Trump já tinha esse padrão. Verdade. Ele usava tarifas globalmente para forçar acordos que ele queria. União Europeia e Japão, por exemplo, aceitaram tarifas de 15% e outras concessões para evitar coisa pior. E a China? Não ficou quieta, imagino. De jeito nenhum. Pequim criticou a ação dos Estados Unidos na hora. Se posicionou como o parceiro confiável para o Brasil, ofereceu estreitar laços comerciais e, olha que interessante, mencionou especificamente abrir mercado para as aeronaves brasileiras que fossem afetadas pela tarifa. Jogando o jogo geopolítico. Claro. E as análises de think tanks como Raja Guk, Wilson Center, SEBRE, FGV, todas apontavam para isso. A crise expôs a vulnerabilidade do Brasil nessa briga EU-China. Corria o risco dos Estados Unidos serem vistos como um parceiro não confiável, né? O que poderia acelerar ainda mais a aproximação do Brasil com a China. Exatamente. E muitos analistas comentaram que a tarifa mais dura para o Brasil, 50% contra 15% para a UE e Japão, talvez tivesse a ver com o papel do Brasil no BRICS, uma forma de pressionar um membro do bloco rival. Faz sentido. Então, para a gente amarrar tudo, a crise de 2025 foi o quê, na sua visão? Olha, foi uma tempestade perfeita, né? A política externa do Trump, muito pessoal, transacional, a polarização interna aqui no Brasil pegando fogo e a rivalidade sistêmica entre EU e China como pano de fundo inescapável. Tudo isso junto. Uma combinação explosiva. E isso nos deixa com uma reflexão final importante para quem nos ouve, né?
com certeza. Se a força econômica pode ser usada assim de forma tão direta, como uma arma política para interferir nos assuntos internos de outro país, como essa crise Brasil e EE mostrou, o que isso significa para a soberania, para a autonomia dos países que estão tentando navegar essa competição cada vez maior entre as grandes potências? E o que realmente significa ser estrategicamente indispensável nesse tabuleiro global de hoje? Fica aí a pergunta.